Falar de judiciário que concedeu, então, a prisão domiciliar para o general Augusto Heleno, condenado pela trama golpista. Uma notícia que acabou de sair, né? Ele terá agora que utilizar tornozeleira eletrônica, entregar todos os passaportes, documento de porte de arma de fogo e de CAC, além de só poder receber visitas dos advogados, médicos, pessoas autorizadas previamente. A decisão foi tomada após o laudo médico confirmar que o general possui Alzheimer. A gente critica, mas também, ao mesmo tempo, algumas decisões, né, que tratam de questões humanitárias. Você encara assim, Dávila? Com certeza. É preciso levar em consideração a saúde do general Heleno e, nesse sentido, por razões humanitárias, ele será mantido em prisão domiciliar. O fato é que isto não justifica nem um pouco, e nós não podemos esquecer como todo esse processo foi conduzido. Não é apenas o julgamento da trama golpista. Aquilo começou já lá em 2019, com o inquérito da fake news. David Tasso começou uma coisa ali, a violação explícita do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, do direito à ampla defesa. Pela primeira vez, abriu-se um inquérito por tempo indeterminado, que foi colocando nesse inquérito absolutamente tudo, caçando reportagens de veículos, censurando órgãos de imprensa, coisas inexistentes numa nação democrática. E numa nação democrática que tem como uma de suas cláusulas pétreas justamente a garantia plena da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade de crença. Ali começa uma série de violações e que apenas se perpetuaram ao longo dos anos. Tivemos casos de corruptos e corruptores confessos serem soltos, nós tivemos casos de manifestantes que não deveriam ser julgados na Suprema Corte, ser julgado e condenado a penas exorbitantes. Tudo isso vem degradando a questão da credibilidade da justiça. Além disso, temos o judiciário mais caro do mundo, que consome 1,2% do PIB, temos super salários que permitem que os guardiães da lei ganham acima do teto constitucional, o que é um total absurdo. É uma violação. Imagina, você que devia tomar conta da lei, você não obedece à lei e ganha acima do que a lei determina. É um total absurdo. Esses super salários custam mais de 3 bilhões de reais ao ano. Então temos a justiça mais cara e uma das mais lentas e uma daquelas que não respeitam as garantias constitucionais. Diego Tavares, qual que é a sua avaliação aí sobre, né, o pedido aceito do general Augusto Heleno? David, é claro que isso ganha muita repercussão por se tratar do general Augusto Heleno, por se tratar de todos esses casos que envolvem a tal da trama golpista e principalmente num contexto onde geralmente nós repercutimos que o STF tangencia a aplicação da lei nas suas decisões, mas essa decisão de colocar o general Heleno em prisão domiciliar, ela é quase uma obviedade. Ele claramente tem um problema, apresentou um laudo privado a respeito de sua condição de saúde. Esse laudo foi confirmado por uma segunda perícia feita em juízo. Então, o general Heleno recebeu a decisão que qualquer pessoa nas suas condições receberia. O grande problema não é general Heleno ser colocado em prisão domiciliar, o que, eu repito aqui, é um acerto. O grande problema é quando pessoas que têm problemas, condições de saúde adversas, como parece ser o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem esse mesmo favorecimento, não tem esse mesmo direito humanitário concedido. O presidente Bolsonaro vai passar agora por uma cirurgia a respeito da sua condição de saúde e está reiterando os seus pedidos de prisão domiciliar, que até então foram indeferidos. Eu acredito que, considerando todos os problemas que Bolsonaro tem, as crises de soluço, as sequelas da facada, ele tem até um quadro de câncer de pele em estágio inicial que foi diagnosticado há algum tempo. Diante desse quadro também faria jus à possibilidade de prisão domiciliar. O ex-presidente Fernando Collor foi para prisão domiciliar por muito menos do que isso.
Inclusive sem uma perícia médica, né, imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu me lembro também do general Augusto Heleno, né, ele estava com a saúde debilitada, saúde mental, até mesmo no julgamento. A gente transmitiu ao vivo aqui durante o Morning Show e o advogado dele falou assim, responda só sim ou não. E ele se estendia nas respostas, às vezes até se complicando durante o julgamento. Então isso foi uma demonstração também de que a saúde dele já estava debilitada e ele tinha uma certa confusão mental, né, Bruno Musa? Sem dúvida, e eu acho que é importante enaltecer isso, porque é um processo que começou desde lá de trás com uma forte polarização, e há imensos indícios, e eu não diria nem que são mais indícios, mas provas cabais, contundentes, de que esse processo, em grande parte dele, ele foi politizado, desde a instância que ele foi parar, desde a forma como foi colocado, desde dos questionamentos dos próprios advogados de defesa, mostrando que não tinham possibilidade de acessar aos autos. Então, como defender o meu cliente se eu não tenho acesso aos autos, né? Ou seja, então, gerou uma grande discussão, mostrando óbvio, juízes que estariam envolvidos no processo, sendo parte do próprio processo, coisa fundamental, básica, que eu acho que qualquer adolescente consegue entender. Então, isso me parece que tomou uma proporção política e com forte razão por esses indícios e tantos outros que eu mencionei aqui. Então, se ele não levasse agora pela parte técnica e óbvio da debilidade, da fragilidade da saúde do general Heleno, obviamente se escalaria ainda mais no momento em que a coisa está ficando complexa. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o lance do Banco Master, com os problemas envolvidos, com os sigilos que foram colocados, com as teias como elas começam a se cruzar e entrelaçar em alguma parte de todo o processo, quando casos que pareciam isolados começam a ter relação com tantos outros. Então, me parece que, infelizmente, a técnica fica de lado e toma uma decisão não pelo óbvio e pela técnica, mas sim porque o cenário começa a ficar quente demais. O Brasil precisa urgente voltar a uma normalidade.